Olá. Tá abrindo ainda. Ih, caiu. Voltou. Olá, bom dia. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 27 de outubro. A paz do Senhor. Deus abençoe todo mundo. A gente está chegando para fazer mais um estudo, né? Tá travando, né? A minha página só que tá aqui, meu vídeo. A gente está chegando aí para mais um estudo, né? Vamos estudar um pouco hoje. Todo mundo com o coração apertado, né? Hoje vamos que vamos, né, gente? Hoje só tem live de manhã e de tarde só e acabou, né? Vocês deixam eu em paz hoje, que hoje eu vou no cinema, então você, por favor, né? Senão vai me dar uma coisa. Senão vai me dar uma coisa, vou ter um infarto. Senão eu tenho um infarto. Vocês me deixam hoje de tarde, que hoje de tarde eu vou no cinema. Hoje eu vou assistir o Adão Negro. Com as crianças hoje, eu já falei pra Manuela, hoje acabar a live da tarde eu vou sair, vou pro shopping, vou desligar meu telefone, né? Vou ver o Adão Negro. Vou ver. Dizem que é extraordinário o filme, né? Dizem que é extraordinário o filme. Eu vou assistir, diz que é muito, muito bom, né? Ontem eu fui fazer a minha unha ontem. Eu falei pra Gi, né, que é a irmãzinha que faz a minha unha, eu falei, ó, deixa minha unha bem curtinha pra mim não roer ela, porque senão eu vou roer, né? Senão eu vou roer ela. Eu fui dormir bem tarde, hoje eu acordei bem cedo, né? Tô dormindo pouco, né? Tô dormindo pouco, eu fui dormir quase 2 horas da manhã, acordei hoje às 7, né? E tô aqui, né, desde então. Estou estudando e hoje Deus me deu um texto muito legal. Mandei mensagem para todo mundo já, né? Eu já mandei mensagem para todo mundo cedo, né? Cedo já mandei mensagem para todo mundo hoje, mas até agora não tive resposta de ninguém, né? Ninguém. Tá um silêncio que vocês não têm noção, né? Que tá me deixando mais ainda. Então, né? Não tem solução, solucionado está, né? Não é assim que se fala, né? Tá sucia aí, Lu? Aqui. E não tem solução, solucionado está, né? É assim que funciona. Não, então tá bom, está normal, tá beleza. Tá tudo bem, então. E vamos caminhando aí, né? E vamos caminhando aí, seja o que Deus quiser, né? Não é assim? Seja o que Deus quiser, né? É que tá dando umas travadas no meu monitor aqui, mas aí pra vocês tá tudo bem, né? Aí tá tudo bem, né? Tá tudo beleza, né? Então vamos ficar tranquilo, é meu monitor aqui que tá dando umas travadas aqui, uns pau aqui, mas vamos caminhando aí, tá tudo certo, né? Tá tudo direitinho. Eu queria que você fizesse o favor aí pra mim de abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, se você puder fazer o favor. E você faz o favor aí e abre no Evangelho de Mateus aí no capítulo de número 13, por favor. Eu quero ler um texto bíblico aqui. Hoje a gente vai fazer um estudo muito legal. Por isso a gente já vai entrar nele, porque senão não vai dar tempo de eu terminar, porque ele é grande, tá? Então eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí, por favor. Que você sempre tivesse aqui um caderno para você anotar, tá? As coisas. Porque eu vou caminhar aqui na Bíblia na minha velocidade. Talvez você não consiga me acompanhar da maneira adequada. Então seria bom que você vá anotando os textos bíblicos, apesar que a gente vai trabalhar só com 2 textos, né?
mas que você fosse anotando os textos aí para os obreiros. Aí é fácil, né? É o meu monitor mesmo que está virando. Para os obreiros é fácil, né? Tranquilão aí, vai dar certo. Mas para quem tá mais novinho aí, talvez, né, não consiga andar na mesma velocidade. Então, eu queria que você visse. É o meu monitor mesmo, Alan, ele tá caindo. Queria que você visse aí, né? Pode fechar. Não, mas eu vejo os comentários aqui, tá bom, não tem problema, tá tudo bem. E eu queria que você visse aí. Eu quero falar hoje sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, tá? Hoje é um estudo forte aí, tá? Hoje é estudo forte. Quem tá aqui comigo hoje é a Lohane, tá? A Lohane que faz o estudo comigo de manhã, não é a Manuela. A Manuela faz à tarde, a Lohane faz de manhã, tá? Então a Lolo que tá aqui comigo hoje. Eu queria que você então anotasse, né, todos os textos que a gente vai passar aí. E eu já falei aqui para vocês uma vez, e eu queria falar para você de novo, né, hoje, sobre... eu queria que você não falasse agora, se você puder fazer o favor de não... A gente não vai falar de política agora, tá? Então não postem nada aí no YouTube sobre a política, sobre o que está acontecendo. Agora esquece isso aí e vamos prestar atenção na palavra, tá bom? E depois que a gente acabar, daí a gente vai ver o que está acontecendo. De tarde a gente vai tratar desse assunto, tá bom? Agora, senão, vocês fazem... Eu estou prestando atenção nos comentários de vocês aqui para estar respondendo as perguntas. E daí vocês fazem eu perder meu raciocínio quando você põe uma coisa que não é pertinente, tá? Então, minha cabeça já não tá boa, já não dormi direito. Aí, se você fizer eu perder o raciocínio, daí nós estamos ferrados, tá bom? Então, não fala nada de política agora, deixa para lá, nem de futebol. Daí depois... A gente fala aí, vai dar tudo certo, tá? Depois a gente fala sobre isso de tarde. Agora vamos falar só sobre a Bíblia. Eu quero que você pode ir fazendo suas perguntas, eu estou prestando atenção aqui nos teus comentários, mas faça comentários pertinentes, tá? Aqueles que forem pertinentes eu vou respondendo, tá bom? Eu vou respondendo aqui dentro das dúvidas que vocês tiverem, tá? Já vamos respondendo aqui. Então eu quero ler Mateus capítulo 13 e verso 24, que é a parábola do trigo e do joio, tá bom? A parábola do trigo e do joio, tá? A gente vai ler Mateus, Evangelho... Pastor, é errado falar São Mateus? Não, não é. Você pode falar que não está errado, não tem problema, tá? Vamos lá então, Mateus 13, 24, a parábola do trigo e do joio, tá? Vou esperar uns 10 segundinhos para você achar, tá bom? Estou esperando aí uns 10 segundinhos para você achar o texto. Se você achou, já vai falando para mim, pastor, já achei, tá? Já achei, tá beleza, tá bom? Vamos lá, Mateus 13, 24. Vamos lá, galera. Mateus 13, 24. O texto vai estar aí no teu telefone, na tua televisão, você vai acompanhando junto comigo, verso a verso, tá? Diz assim, ó: propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. 25. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio,
atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Vamos orar agora? Feche os seus olhinhos aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, que o Senhor abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu peço, Papai do céu, que o Senhor possa fazer com que essa palavra desça de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Existe uma teoria que trata sobre duas criações, que no capítulo 1 do livro de Gênesis, no capítulo número 1, capítulo 1, ali trata-se da criação dos homens do mundo, Homo sapiens, o homem pré-histórico, né? E tudo aquilo que a gente conhece através da história, e a criação se deu no capítulo de número 1 do livro de Gênesis. E que no capítulo de número 2, quando então a Bíblia diz, né, o capítulo de número 2, se você tiver o texto original, o verso de número 1, capítulo 2, verso 1 de Gênesis, diz assim: então, vírgula. Nas traduções mais modernas não tem esse texto, mas nas mais antigas e as fidedignas tem, né? Então é um advérbio de tempo que significa depois, né, disso. Então, Deus criou o paraíso e aí criou Adão e colocou ele lá, e depois da costela fez a Eva e tal coisa e tal. E você já conhece a história. Então, de lá para cá, a Bíblia vem trazendo várias referências sobre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Várias referências. Se você fizer uma leitura de Bíblia inteira, de capa a capa, você vai encontrar coisas extraordinárias sobre isso. Em todos os livros, em todos os textos, em todos os lugares, você vai encontrar coisas que você vai se surpreender com relação a esse tema, tá? Então, eu estou trazendo isso lá de trás, para você ter um pouco a compreensão do que a Bíblia fala, e a Bíblia sempre trouxe dois povos, os filhos de Deus, os filhos do mundo, né? Os filhos de Deus, os filhos do mundo. E aqui Jesus traz de novo essa relação. Aqui Jesus traz de novo. E ele disse, explicando nessa parábola, ele está falando para todo mundo, né? Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, quem semeou o joio? O diabo. Então, se as sementes são os filhos de Deus, né? Então Deus colocou no campo, o campo é o mundo, os seus filhos, veio o diabo e colocou os filhos dele no meio. Ok? Explicando de maneira simples, depois a gente vai entrar um pouquinho mais no texto, tá? Tem vários textos aqui para a gente ler, tá bom? A tradução correta, Osvânia, é a Almeida corrigida e revisada, é a melhor, tá? Almeida corrigida e revisada é a melhor. Entendeu? Então, a gente vê o verso 25, diz assim: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o diabo veio, semeou, lançou os seus filhos ali no meio, entendeu? E saiu fora e deixou para ver o pau torar. Porque o diabo é assim, né? Ele faz a panela, mas não faz a tampa.
Entendeu? O diabo ele faz a panela, mas ele não faz a tampa. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, primeiro ensinamento do dia que esse texto está trazendo para nós. Não existe igreja onde só tem trigo. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Entendeu? Primeira coisa que você tem que aprender. Não existe uma igreja só com trigo. Não tem. Nenhuma. Sempre, para que se cumpra a palavra, vai ter o joio no meio. Então, se você vai para a igreja esperando encontrar só crente, você vai se decepcionar. Porque no meio da igreja tem muito ímpio disfarçado de crente. Amém? Muito ímpio no meio da igreja disfarçado de crente. E que veio para trazer o escândalo para a igreja. Né? A gente está em Mateus 13, 24 em diante, tá? Então, quando você vê o escândalo na igreja, por exemplo, pastores, aí teve um pastor lá nos Estados Unidos, por exemplo, que estava em adultério com uma moça, o marido da moça pegou, trouxe um escândalo na igreja, foi uma coisa grande, uma igreja batista, me parece, não tenho bem certeza. E aí os caras foram descobrir que já era terceiro caso de adultério, terceiro ou quarto caso de adultério do mesmo pastor na igreja, e toda vez que ele adulterou com alguém dentro da igreja, a igreja gostava muito dele, ele era um cara muito querido, muito bonzinho, porém pegava as irmãs, né? E daí todo mundo perdoava e o cara continuava lá e tal coisa e tal, né? Então esse cara é um filho de Deus? Não, ele é um filho do diabo. Né, Rejane? A Rejane já sabe até o nome da igreja, eu não vou falar. Não, mas não é Hillsong não, Rejane, é uma igreja batista grande mesmo que tem lá. A Hillsong é o caso dos gays, né? Que canta, que dança, é outra conversa daí, né? Entendeu? Vou dar outro exemplo para você, Flor de Lis, né? Pastora Flor de Lis, apóstola Flor de Lis, né? Apóstola Flor de Lis, pastora, bispa. Existe bispa, pastor? Existe bispa na Bíblia? Não. Existe apóstola na Bíblia? Não. Existe pastor dirigente de congregação, pastora dirigente de congregação na Bíblia? Não. Não. Não tem. Né? Existe ministério pastoral feminino? Claro. Pastor auxiliar existe sim, claro. Agora olha a Flor de Lis, por exemplo. Quanta gente congregava na igreja dela? Quantas vezes eu vi gospel famoso lá? Né? Eu vi, por exemplo, uma vez a Cassiane lá. Quem lembra da Cassiane, né? Cantora famosa, hein? Diz que a pastora, cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus, vivia cantando lá. O cachê era bom, né? Ia cantar lá. Mas, na verdade, ela estava assassinando o seu marido já fazia muito tempo. E falava em língua estranha, profetizava. Não é? Falava em língua estranha, profetizava, cantava igual um rouxinol. Todo mundo chorava quando ela cantava. Dizia, ah, Jesus, eu estou mentindo aí? Se eu estiver mentindo, você pode me falar, pastor, você é mentiroso. Né? Não é assim? E todo mundo ia lá, irmão. E todo mundo dava glória a Deus e chorava e falava em língua estranha, mas quem estava usando a vida daquela mulher era o diabo. Não era Jesus. E ela estava no meio da igreja e ninguém sabia. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que é assim. Que o joio foi semeado no meio do trigo e ele cresce junto e ele se mistura de tal forma que você não consegue identificar quem que é quem. Você não consegue identificar quem é quem, irmão.
Entendeu? Então, o gospel, né? Teve um outro moço aí, cantor, que até no centro de macumba foi com os irmãos lá, dançou, bateu tambor. Bem famoso aí, conhecidão, pastor, todo mundo ia na igreja do cara, a igreja do cara bomba, cheia de gente. Não tem aí, Rio de Janeiro é campeão para fazer essas coisas aí, né? Rio de Janeiro é campeão para fazer essas coisas aí, né? Entendeu? E aí você fica dizendo assim, meu Deus, mas a igreja é de Jesus. Não, irmão. Não. Não. A igreja de Cristo não é essa. Entendeu? A igreja de Cristo não é essa. Jesus não tem nada com isso. Jesus não tem nada a ver com essa palhaçada que esses caras estão fazendo aí. O problema está nas pessoas que estão com esses caras, porque eles não têm o discernimento do Espírito. Entendeu? Discernimento. Quem escreveu Gênesis e Êxodo foi Moisés, Josineide. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Tá? Os 5 Pentateuco, escritos por Moisés, tá bom? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E segundo a história, esses livros foram narrados a ele quando ele ficou 40 dias na montanha com Deus. Deus narrou e ele os escreveu. É assim que a história conta. Não a Bíblia, a história. Então, a gente observa as pessoas misturadas, eu e você. Eu não sei, eu não vi mais também. Eu e você observamos essas coisas. E a gente vê no 26 dizendo assim, ó, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no meio do teu campo boa semente? Por que tem então joio? É essa pergunta que você faz, Senhor, mas a igreja não é tua? Como é que esses pastores estão fazendo esses escândalos? Né? Senhor, mas se a igreja é tua, como é que tá cheia com esses caras se prostituindo? Como é que a flor de lis, né? Como é que a flor de lis tá dirigindo uma igreja e a igreja bomba, enche de gente, lota? Porque as pessoas não vão mais na igreja, a maioria delas, para encontrar Jesus. As pessoas vão para ver o cantor. As pessoas vão para ver o pregador. E essas igrejas gospel, essas assembleias de Deus de tal, Assembleia de Deus de tal, Assembleia de Deus de tal. Olha o pastor lá aquele pastor que cantor da Assembleia de Deus da Madureira, né, que foi pego lá em flagrante adultério, mostrando as mensagens dele, né, e ele falando, me chama de fresco, né, aquele cara lá, mas o cara canta pra caramba, prega pra caramba, todo mundo fez de conta que não aconteceu nada, o cara vem cantar lá na igreja deles do Rio de Janeiro, bomba, cai gente pra fora, o cara é um adúltero, tá no, sabe Deus qual o número do caso de adultério dele, porque dizem que já tem um monte de casos de adultério do cara. Porém, irmão, adúltero, mas tá em cima do púlpito da igreja cantando na beleza, né? Ganha 20, 30 mil reais, né? Nas igrejas, é riquíssimo, tem um monte de dinheiro, mas quem é que dá esse dinheiro para ele? São as pessoas que o seguem. E por que as pessoas seguem ele, irmão? Porque as pessoas não estão indo na igreja por causa de Jesus. As pessoas vão na igreja para ver o seu ídolo gospel. Vai na igreja para ver o seu ídolo, para ver o seu cantor. Entendeu, irmão? Vai lá para ver o seu ídolo. Nossa, pastor Marcos Feliciano vai pregar aqui. Homem de Deus, vaso. Que diferença ele tem do pastor Joãozinho que está na porta, do pastor Francisco que está na porta? Qual é a diferença na pregação do evangelho? O cara prega bem, o cara tem um style, o cara se veste, o cara tem um tipo que atrai as pessoas, mas o Jesus que usa o porteiro da igreja, que usa o pastor Marcos Feliciano é o mesmo, e eu não estou falando que o pastor Marcos Feliciano não é homem de Deus, eu não estou falando isso, eu estou só fazendo uma comparação. Agora, você faça um congresso, né, e diga assim, vai pregar aqui o pastor Marcos Feliciano, agora faz um congresso e fala, vai pregar o Joãozinho da porta. Quem que vai no congresso? Ninguém. Alguém vai no congresso para ouvir o Joãozinho da porta pregar? Não. Não vai, irmão. Eu estou mentindo aqui?
Mentira que eu tô falando? É mentira o que eu tô falando, irmão? Quem é assembleiano aí como eu, vindo da Assembleia de Deus, sabe o que eu tô falando. Os grandes congressos da Assembleia de Deus, qual é a primeira coisa que acontece? Marcar um grande pregador. Por quê? Porque aí o povo vai ver. Quem que vai pregar? Nossa, o pastor Chico de tal, lá de Brasília, congressista, conferencista. Não é assim, irmão? Se eu estou mentindo aqui, você fala, pastor, isso é mentira que você está falando. Não existe. Entendeu? Cantor Chico Cheio e Zé Vazio. Nossa, essa dupla é show. Os caras vendem muito CD. Irmão. Agora faz um congresso. Irmão. E coloca os obreiros da igreja para pregar. Vai alguém? Não. Porque, eu não quero ouvir o pastor pregar, não, isso aí eu não quero. Eu não quero ouvir a Chica da Silva pregar, não, isso aí não, eu quero ouvir o medalhão, se não for o medalhão eu não vou. Vou fazer o que lá? Daí a igreja grande tá lotada de gente, né, irmão? Daí vem o cantor famoso, daí fica gente pra fora, aquela bagunça, acumula aquela galera na portaria da igreja. Não é, irmão? Mas esse povo é joio. Escute bem o que eu vou te falando, eu vou chocar você hoje com o que eu vou te falar. Esse povo é joio, não é trigo. Não é trigo, irmão. Sabe o que o trigo gosta? Eu vou te contar uma coisa que o trigo... Você reconhece o trigo, irmão? Quando o pastor chega e fala assim, irmãos, essa sexta-feira eu senti de Deus aqui e vou estar orando na igreja a partir da meia-noite. E vou fazer uma oração da meia-noite às 3 da manhã. E quem quiser vir orar comigo aqui na igreja... Vão ter os obreiros aqui para segurança, o portão vai estar fechado, mas os obreiros vão receber os irmãos. Entra, o obreiro vai ficar lá no portão, fecha o portão, o estacionamento vai... Então, se você quiser vir orar comigo aqui, buscar Deus, da meia-noite a 3 da manhã, de sexta para sábado, porque amanhã é sábado, ninguém vai trabalhar. Então, eu vou esperar vocês. Você sabe quantas pessoas vão vir na igreja? Aí você conhece o trigo, irmão. Aí você vai ver o trigo. O trigo lá de joelhinho no chão, chorando, buscando batismo com o Espírito Santo, buscando poder, buscando autoridade. Sabia? É isso, você vai ver. Só que quando você está de joelho no banco da igreja orando, irmão, não aparece teu vestido, não aparece teu cabelão bonito, não aparece teu terno novo. Não é assim? Mas aí ninguém quer. Então qual é a função da igreja de hoje em dia? A igreja só funciona com espetáculo. Se não tiver espetáculo, não tem igreja. Como é que a igreja arrecada? Né? Por que esses cantores gospels aí cobram 60 mil reais para ir na igreja e cantar 3 hinos? Quem paga eles? Você. Né? Então veja o que a Bíblia está falando. 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Quem é o trigo que é arrancado junto com o joio? É o crente casca de ferida. É o crente, o sangue de Jesus tem poder. É o crente não julgue. É o crente, isso não é justo porque ele é uma bênção. Esse crente é o crente que sai da igreja se o pastor der uma cajadada, descer o pau. Entendeu? A gente está em Mateus, gente. Mateus 13, agora a gente está no verso 29.
Então, quando um trigo sai da igreja por causa do joio, ele se transforma em joio. Porque o trigo não está na igreja por causa das pessoas. O trigo não está na igreja por causa do gospel. O trigo não está na igreja porque ele tem cargo. O trigo não está na igreja porque a igreja é bonita. O trigo não está na igreja porque a igreja tem um banheiro enorme com trocador para criança. O trigo não vai na igreja porque na igreja tem cantor. O trigo não vai na igreja porque na igreja tem teatro. O trigo, irmão, ele não vai na igreja porque na igreja tem um grande coral que cabe todo mundo. O trigo vai na igreja para adorar a Deus, nem que ele fique lá na pontinha, no cantinho, onde o banco é duro, onde o chão é torto, mas ele está ali com o seu joelho no chão, com a sua mão levantada e dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Esse é o trigo. Esse é o trigo. O resto é joio. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu disse que eu ia escandalizar você. Eu vou escandalizar você hoje. Hoje você vai se escandalizar com coisas que eu vou te falar aqui. Mas eu fui chamado por Deus para falar a verdade, eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade para você. E você tem que aprender. Jesus disse, porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, amarra eles em molhos, para os queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro. Só vai fazer a separação entre o joio e o trigo, meu querido irmão, no dia do arrebatamento. Mateus 13, irmã Maria Luísa Zonaro. Mateus 13. Tá? Mateus 13, pastor agora está no verso 30, mas nós já vamos pular, vamos pôr o texto já. Eu disse para você que a gente ia usar 2. Eu poderia vir agora aqui na explicação da parábola, mas se eu fosse vir aqui a gente vai demorar muito, então a gente já vai direto para o outro texto. Eu quero que você abra aí na tua Bíblia agora, se você puder fazer o favor. Primeira epístola de João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, verso 1 em diante. Quero que você ache aí, 1 João. Olha aí, a Lohane até já colocou o texto aí para você. 1 João, capítulo 3, verso de número 1. Eu quero te ensinar uma coisa, porque esse trecho, esse texto da Bíblia, as pessoas não têm o hábito de pregar. Não sei porquê. Né? Tá? Não tem o hábito de pregar. Agora a gente está em 1 João, capítulo 3, verso de número 1. Tá? Eu vou ler o texto, já vou começar a leitura porque ele é grande. Tá? Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, não vos engane.
Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá vendo aqui o que eu disse para você? Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, 21. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. O seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então veja o que o apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, traz no seu texto. É muito intenso isso aqui, irmão. É muito intenso isso aqui. E veja que aqui ele fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como você faz para discernir, para interpretar um do outro, diferenciar. Que é uma diferença clara entre um e outro. E onde é que ela está? Nas suas palavras? Na sua roupa? Não, no seu comportamento. Ele diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Se você não ama o seu irmão, você não é um filho de Deus. Amém? Olha o que ele disse, quem pratica o pecado é do diabo. E as pessoas que andam mentindo? Eu pergunto para você. Tem algumas pessoas aí na internet que ficam falando mal de mim, por exemplo. E eles fazem vídeos em cima de vídeos falando mal do pastor Sandro e mentindo. O pastor Sandro é mentiroso, o pastor Sandro é vagabundo, o pastor Sandro é ladrão. Eu não sou mentiroso, eu não sou vagabundo, eu não sou ladrão, é mentira. Mas as pessoas continuam insistindo nisso e falando mal, querendo buscar aí, porque querem ter mais sei lá o quê. E acham que falar mal de mim é importante porque atrai, né, pessoas no canal deles, no lugar deles, e tem várias pessoas aqui no próprio YouTube que fazem isso. Mas eu pergunto para você, eles dizem que são pastoras, que são missionárias, que são de Jesus, que são crentes, mas a Bíblia diz que eles são filhos do diabo, porque eles permanecem no pecado, porque eles me odeiam. Tendo em vista que eu estou aqui fazendo a obra de Deus.
E eu não estou preocupado com eles, então não precisa você se preocupar, eu só estou te dando um exemplo. Só estou te dando um exemplo. Quanta gente aparece aqui no nosso estudo para falar mentiroso, herege. Quanta gente vem fazer isso? Isso é um filho de Deus faz isso? Porque eu estou falando a verdade, por acaso vos tornei vosso inimigo? O apóstolo Paulo disse isso. Por acaso vos tornei vosso inimigo porque estou falando a verdade? Irmã Sueli Gomes, veja, comportamento, o cigarro, você está falando sobre o cigarro. Então o que é que as pessoas falam na igreja dizendo assim, ó, fumar é pecado. Mas, como eu disse aqui, muita gente fica chocado com as coisas que eu falo. Eu não fumo e eu não estou defendendo quem fuma, mas a Bíblia não fala que fumar é pecado. E as pessoas precisam aprender a diferença para poder interpretar a Bíblia. Tá ok? A Bíblia não fala que beber é pecado. A Bíblia diz que se embriagar é pecado. Eu preciso falar a verdade, eu não posso mentir. E tem muita gente que me critica porque eu falo isso, mas é verdade. Não tem nenhum versículo da Bíblia, o pastor já leu a Bíblia 22, então, 23ª vez que eu estou lendo a Bíblia. Eu nunca vi escrito na Bíblia que fumar é pecado, nunca vi. Nem a irmã Shirley Querino, ela disse assim, e o vício? Irmã, a palavra vício não tem na Bíblia. Eu queria que você aprendesse isso. A palavra vício, ó irmão Adiel, o vício é pecado. Irmão, a palavra vício não tem na Bíblia. Veja como as pessoas viajam na maionese. Ah, mas o vício é pecado. Quem falou? Onde está escrito isso na Bíblia? Irmão, o vício é pecado. Tem palavra vício na Bíblia? Não. Então por que as pessoas dizem que o vício é pecado? Porque eles dizem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e todo mundo que agride o templo do Espírito Santo peca. Está escrito que fumar é pecado? Não. Agora, se você olhar, a irmã Evanice, pastor, pintar o cabelo é pecado? Não. Não, irmã, vício não é idolatria, vício é doença, gente. Gente, o vício é uma doença. A Bíblia diz que quando somos vencidos por alguém que é mais forte que nós, nos tornamos escravos dele. Entendeu? Agora eu pergunto para você, aonde é que nós vamos conseguir parar de fumar, irmão? Não é na comunhão da igreja? É uma pergunta que estou fazendo para você. Eu estou calmo, irmã. É meu jeito de falar é assim mesmo. Eu estou de boa aqui. Entendeu? Então eu pergunto para você, existe alguma coisa que é mais venenoso do que a Coca-Cola, por exemplo? Eu falo isso aqui para todo mundo. O cara não fuma, mas toma Coca-Cola, então você está pecando também. Porque a Coca-Cola causa câncer. Aquele suco Tang de pacotinho, ou Frisco, ou qualquer um, é um produto extremamente canceroso. E você bebe. E você fala de quem fuma? Você come sal, irmão? O sal aumenta a tua pressão, o sal é um veneno. Aí você come sal, mas critica quem fuma. Ah, mas o fumo traz câncer. O sal mata você mais rápido ainda. Salsicha, quem come salsicha gosta de comer cachorro quente? Você sabia que a salsicha tem mais de mil coisas ali dentro que causam câncer? E eu não estou aqui defendendo o cigarro, porque eu não fumo. Eu só estou te ensinando para você não ser hipócrita. Porque a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus, irmão. Então, se você julga a pessoa que fuma, mas você toma Coca-Cola, você é um hipócrita. Se você julga
A pessoa que bebe, mas você gosta de comer costela com sal grosso bem salgado, você é um hipócrita. Porque eles lançam um fardo pesado demais sobre as pessoas que fumam, sobre as pessoas que bebem, e essas pessoas precisam ser amadas e não odiadas. E nós estamos falando de filho de Deus e de filho do diabo, e a Bíblia está dizendo que quem não ama o seu irmão é um filho do diabo. E está cheio de pastor tocando as pessoas de dentro da igreja porque não ama as suas ovelhas, porque não ama as pessoas, porque a pessoa está presa no vício do cigarro e em vez dele ajudar a pessoa a se libertar, ele toca da igreja, porque a pessoa fuma, ele toca da igreja, porque a pessoa usa droga, porque está escrava daquele demônio, toca o cara da igreja, não pode estar aqui porque o cara está fumando maconha. Entendeu, irmão? Tudo que vicia faz mal para a tua saúde. Agora, se tudo que vicia é pecado, irmão, e aí, irmão? E as pessoas que idolatram o seu cabelo? Ah, o meu cabelo é comprido, eu não toco porque ele é de Deus. Ah, minha gravata é santa. Meu irmão, acorda aí, cara. Acorda. Então eu não estou dizendo que você deve fumar. Você não deve fumar. E se você fuma, você deve se esforçar para parar de fumar, porque faz mal para a sua saúde. E o livro de Provérbios diz que a pessoa imprudente diminui os seus dias de vida na terra. O sábio os prolonga. Ele não fala que é pecado. Então você precisa aprender a conhecer a palavra de Deus. E eu falei no começo que eu ia chocar você aqui com o que eu ia te falar. Porque eu tô aqui para te ensinar a Bíblia e não te falar o que eu acho. O que eu acho não interessa. Entendeu, irmão? O que eu acho não interessa. Eu já falei para vocês, eu acho que o Furacão vai explodir o Flamengo sábado. Eu acho, tô torcendo. O Jesus, o Furacão vai ganhar, mas vai que chega lá o Furacão perde. Eu achei errado. Eu vou ter que vir em segundo aqui com a camisa do Flamengo de novo, porque o Furacão perdeu pro Flamengo. Isso é o que eu acho. Entendeu? Isso aí é o que eu acho. Agora, o que a Bíblia diz é outra coisa. Então eu tô aqui para ensinar você a ler a Bíblia, para você parar de ser enganado. Raimundo, tá certíssimo isso aí, ó. São os viciados que precisam da igreja. Irmão, Jesus não veio para o sadio. Você é sadio? Você não precisa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, para os cativos. Por isso que a Bíblia diz: ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão os demônios. Entendeu? Expulsarão os demônios. Mas peraí. Mas em vez de você orar para a pessoa se libertar do cigarro, você toca ela da igreja, você diz que ela não pode participar da comunhão da igreja porque ela está em pecado. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? A igreja é hospital, irmão. Para atender os doentes. Quer ver uma coisa que acontece? O pastor diz assim, ó, quem fuma não pode participar da Santa Ceia. Isso é mentira. Isso é baita de uma mentira. Isso é uma heresia. Entendeu? Isso é uma baita de uma mentira. Isso é heresia. Agora você vê, a pessoa fuma, olha o que o diabo faz. Dentro de algumas igrejas. A pessoa fuma, não pode participar da Santa Ceia. Jesus diz, quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus. Então, quando o pastor impede a pessoa... Obrigado, Bruno Mendes. Eu vou usar, se ganhar eu vou usar. Quando o pastor impede a pessoa de participar da Santa Ceia porque ela fuma, o que acontece com ela? Ela passa a não ter parte com Deus, ela fica excluída da comunhão da igreja. E quando ela fica excluída da comunhão da igreja, ela fica fraca. E se ela não tem parte com Deus, ela tem parte com quem? Só existe dois senhores, a Bíblia diz. Então, se ele não tem parte com Deus, tem parte com o diabo. Entendeu? Claro que pode, Jéssica Pimenta. Claro que pode. A ceia é para todos, batizados, não batizados, todos.
Todos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, quando ele vai servir a ceia, ele diz assim, comei todos. Ele não fala como os batizados, como os casados, como os que não fumam, como os que não bebem. Ele não fala isso. Isso não está na Bíblia. Quando a Bíblia fala que se você não for digno do corpo, não deve participar, a palavra digno no grego, que está aplicado no texto, significa quem não crê. Não fala que quem não é casado, não fala que quem não é batizado, não é digno, isso não fala. Entendeu, Elias de Oliveira, que está dizendo que tudo que eu estou falando é heresia. Eu estou ensinando a Bíblia, citando a Bíblia, e ele está dizendo que é heresia. Então o que ele acredita? Ele acredita na igreja dele, ele não acredita na Bíblia. E está cheio de gente assim, ó, filhos do diabo. Elias é um filho do diabo. Porque prega outro evangelho, que não é esse. Entendeu? É isso aí, irmão. Ó, a Eliette está dizendo que 1 aos Coríntios 6:10 fala que nenhum viciado entra no reino do céu. Né? Vamos ver o que está escrito 1 aos Coríntios 6:10. Vamos ver se é verdade o que ela está falando. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 6:10. Vamos ver se está escrito isso aqui mesmo, que a irmã está falando. Vamos ver, ó, aqui, ó, 1 Coríntios 6:10 diz assim, ó, não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está escrito viciado, irmão. Veja como as pessoas deturpam o evangelho e estão pregando um evangelho que não é verdade. Então eu vou dizer para você, irmã, quando a Bíblia diz, escute bem que eu vou te falar, né? Primeiro que não tem Coríntios na Bíblia, Coríntios, né? Mas tudo bem, vamos perdoar que você escreveu errado. Mas vamos te corrigir aqui agora biblicamente, né? Então veja o que a Bíblia está falando aqui, não está escrito viciado, está escrito bêbado. Então eu vou ensinar uma outra coisa que o teu pastor não ensinou para você. A Bíblia diz que quanto você acrescentar uma vírgula ou um tio à palavra de Deus, se você acrescentar ou uma vírgula ou um tio à palavra de Deus, de você vai ser retirado o reino dos céus. Entendeu? Então, quando você diz que a Bíblia fala uma coisa, mas ela não fala, é uma heresia e você vai para o inferno. Então, não fala isso mais, irmã. Porque isso é uma heresia que você está falando. Entendeu? Isso é uma baita de uma heresia que você está falando. Então veja como tem gente enganada e como tem gente pregando coisas, certo? O que é idolatria? O que significa idolatria para vocês? Sueli Souza, nós somos biblicistas. O que significa a palavra idolatria? A palavra idolatria, na etimologia da palavra, significa adorar outro que não seja o Senhor. Qualquer coisa que você ame mais do que você ama a Deus é idolatria. Essa é a etimologia da palavra, não é para nós. O significado da palavra é um só, não tem 2, 3, não é o que significa para mim, é o que significa para todos. O apóstolo Pedro disse que a interpretação da palavra ela não é de particular interpretação. Então não existe a minha interpretação, a sua, existe a interpretação da Bíblia, texto com contexto. Veja como as pessoas mentem para você, porque eles aprenderam essa mentira na igreja deles. Então quando ele lê na Bíblia os bêbados não vão entrar no reino do céu, eles dizem os viciados. Mas a Bíblia não diz viciado. Eu já disse para você e vou repetir, a palavra vício não está escrita na Bíblia. Entendeu? Sim, se adorar o seu pastor é idolatria, claro. O que o pastor aqui está falando, por exemplo, sobre o ídolo gospel? Porque é fácil você dizer assim, pastor, mas os católicos adoram a imagem. Mas e o crente, irmão, que adora o pastor? E o crente que adora a sua gravata? E o crente que adora o seu cabelo comprido? E o crente que idolatra a sua igreja e diz assim, não, mas a minha igreja é santa. Isso é idolatria, cara. Que tua igreja? A igreja de Cristo não é tua? Acorda, rapaz. Acorda.
Muita gente aí que está falando bobagem, sendo usada pelo diabo, sendo joio no meio da igreja. E é muito legal a gente ver esses comentários aqui, porque você percebe que o que eu estou falando é verdade. Porque a verdade ofende as pessoas que vivem na mentira. Os músicos gospels, né, Jaqueline? Nossa, o cara fez um show ali, tem 5.000 pessoas, aí faz culto de ensino da palavra, tem 3. E o cara fala que não é idólatra? Não, eu não sou idólatra, não é? Faz um show do Fernandinho ali pra você ver se o cara não vende o rádio dele pra comprar ingresso pra ir no show do Fernandinho, no show da Cassiane, no show do fulano, do ciclano, do Beltrano. Agora o pastor chama todo mundo de gente, hoje nós vamos ter um culto de ensino, nós vamos ensinar a palavra. Que vem? Não. Ah, eu não tenho dinheiro para ir no ônibus. Aí não vem. Entendeu? É simples assim, irmão. Como eu disse que vou repetir, ninguém ama o seu vício. As pessoas são viciadas porque estão doentes. Elas são cooptadas. Escute aqui, vou explicar uma coisa para você. O vício existe o vício, claro, da prostituição, o vício da pornografia, que aí são, né, outros tipos de vício, ok? Mas o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da maconha, né, são estímulos químicos que estão muitas vezes no cérebro das pessoas e que demora. Tem gente que quando vem para a igreja está fumando há 50 anos. Como é que o cara vai se libertar em 2 dias? Só se Jesus fazer um milagre. Se não, até conseguir demora. E até demorar, a pessoa precisa ser amada e cuidada pela sua igreja. É simples assim, irmão. Entendeu? Então, eu e vocês, nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz, não o que determinadas igrejas pregam. Entendeu? Então, eu nem vou falar, irmã, sobre dinheiro, porque daí é outra conversa, hein? Entendeu? Isso aí é uma outra conversa para um outro dia, senão a gente vai sair do foco aqui, que hoje o Espírito Santo me trouxe nisso aqui, nós vamos ficar nisso aqui. Então, eu quero que você aprenda, irmão, que Caim matou Abel porque Caim era um filho do diabo. E as obras de Abel eram boas e as de Caim eram más. Entendeu? E hoje muitos crentes, joio que está no meio da igreja, eles querem gritar, eles querem berrar, ele é igual petista, ele quer bater em você para você não mostrar que ele está errado. E a verdade ofende, irmão. Ela vai ofender. Se a verdade está te ofendendo, glória a Deus, porque é a Bíblia. A Bíblia ofende mesmo. Mas depois ela vai te libertar. Depois o Espírito Santo vai mostrar para você que o que eu estou falando está escrito na Bíblia. E se você se levanta contra isso, você está se levantando contra a palavra de Deus. E que as pessoas que fumam, que bebem, elas precisam ser amadas na igreja. Elas precisam ser recebidas na igreja. E quando elas participam da comunhão da igreja, elas se fortalecem. E quando ela estiver forte, ela vai estar mais forte que aquele vício que a dominou até agora. E ela vai ser liberta. Ela vai ser liberta, irmão. Ela vai ser alcançada e vai ser liberta para a glória de Deus. Então nós precisamos amar os nossos irmãos e não tocá-los da igreja, não tratá-los como pessoas menores dentro da igreja. Entendeu? Não tratá-los como crentes de segunda categoria, porque eles podem dar oferta, eles podem dar o dízimo, mas eles não podem participar da ceia, porque eles fumam. Né? Mas também, de certa forma, é culpa destes próprios crentes, né, que participam desse tipo de igreja. Então você precisa procurar uma igreja que seja bíblica, biblicista, que ensine as escrituras e que não discrimine as pessoas. Ela precisa amar as pessoas. A igreja não pode tocar as pessoas. Veja o que a Bíblia diz. Jesus disse que não pode tirar o joio tem que permanecer. Eu não estou falando que quem fuma é o joio, não é isso que eu estou dizendo. Então nós precisamos amar as pessoas. O homossexualismo e o lesbianismo não é um vício, irmã. Não é um vício. É um problema espiritual, aí é outra conversa. Entendeu? Então, o vício
Ele vem através normalmente de um produto químico que gera abstinência no teu cérebro. Isso é um vício. E ele precisa ser tratado. O vício precisa ser tratado, como é o vício da comida, né? Comer demais é pecado, mas tem um monte de gente falando de quem bebe, mas come igual um cavalo. Não é assim? E fala de quem bebe, fala de quem fuma, mas faz aqueles pratão de pedreiro, né? Então a gente precisa aprender a amar os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a acolher as pessoas na nossa igreja. Todas, sem nenhuma exceção. Você não precisa ofender as pessoas para pregar o evangelho para elas. Pelo contrário, elas precisam se sentir amadas, porque se elas não forem amadas, elas não vão se converter. Eu estou indo para São Paulo sábado, já temos lá 295 pessoas para batizar. 295 pessoas para batizar no sábado em São Paulo. Por quê, irmão? Porque as pessoas aqui na nossa igreja virtual, elas são amadas, tratadas, cuidadas, aprendem a verdade e vão sendo libertos através da pregação do evangelho. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, aqui nós ensinamos o amor de Cristo pelas pessoas. Entendeu? Por isso que várias traduções da Bíblia estão erradas, irmã. Entendeu? Por isso você deve buscar uma Bíblia Almeida, corrigida e revisada, né? Que não é essas traduções chulas que tem por aí, que estão fora do contexto e da verdade. Ok? Existem muitas traduções chulas que está faltando texto, tem versículo pela metade. É por isso que você precisa ter um pastor que presta, né? Um pastor que tem um bom curso de teologia, ensinado, experimentado, e não esses José Ruela que pega qualquer Bíblia como se lê qualquer jornal. Ah, mas essa... Não, ela é fidedigna ao texto? Ela é fidedigna às escrituras? Você conhece grego? Você conhece hebraico? Você conhece o aramaico? Você já estudou isso? Não? Então você vai encontrar Bíblias aí que dizem verdadeiras aberrações e barbaridades. Então quando você conhece os textos originais, quando você estuda, como esse pastor que está falando com você aqui mais de 20 anos, já leu as Bíblias mais de 22 vezes, né? Em várias diferentes. Ok, irmão? Que já está na tese de doutorado sobre qual Bíblia tem o texto mais adequado, então faz um estudo com um monte de pastor, um monte de gente, chega-se fugiu a palavra aqui, ao final de que a melhor, o texto mais correto, o mais adequado é João Ferreira Almeida, corrigido e revisado. Entendeu? Filho é paternidade, criatura é quem foi criado, né? É simples assim. Amém? Galera, vamos embora, tá na hora já deu o nosso horário, né? 10h34, acabou. Quero agradecer aí, a gente está em 3.400 pessoas no Facebook, 5.200, né? Estamos aí em 8.500 pessoas no nosso estudo. Obrigado, Deus abençoe vocês pelo carinho, né? Deus abençoe todo mundo, mas já deu, né? A gente já leu bastante coisa, já falamos bastante. Amanhã a gente está aqui de volta, tá? Pode, Silvia, pode jejuar estando menstruada, não tem problema nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra, nós não somos judeu e você quando menstrua não está suja, é só com o judeu que prega isso, o evangélico não, porque a gente vive Novo Testamento e no Novo Testamento isso não está escrito. Tá bom, galera? Deus abençoe vocês, eu vou orar por todo mundo aí, você que está com o teu copinho de água, segura aí. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar toda a igreja que está aqui comigo, trabalhando, estudando, né? Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ensine para que sejamos ensinados teus, para que aprendamos a tua palavra e não andemos no engano. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor possa abençoar essa água, e quando o povo beber dela, seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera?
No jejum que você faz aqui na nossa igreja, você pode tomar chimarrão, café, qualquer coisa ali, que no nosso jejum é só de sólido. Tá bom? Beijo. 2 horas a gente tá aí de novo. Parece que tem bastante novidade aí. Não perca, né? Eu já tô ansioso, tá bom? Até depois. Tchau.